Paz do Senhor Jesus, igreja. Você que está em casa nos acompanhando por essa live nessa manhã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e a sua família. Que manhã abençoada, que manhã ungida, glória ao nome do Senhor. Eu estou sentindo o peso da responsabilidade nessa manhã, porque eu estou sentindo o Espírito Santo nessa manhã. Eu estou sentindo a graça do Senhor Jesus Cristo aqui nessa manhã no nosso meio. E eu creio que não é diferente aí você que está aí no banco, aqui no templo conosco, e você que está nos acompanhando nessa manhã por essa live. Deus tem uma palavra para nossas vidas nessa manhã, para nossa família nessa manhã, aleluia, você crê? E eu estava sentindo muito peso da responsabilidade de trazer uma palavra para vocês nessa manhã, não porque Deus não tem falado comigo e eu não tenho me preparado, mas é porque a presença do Espírito Santo está aqui nessa manhã, e eu estou sentindo ela tremendamente nessa manhã. E eu vim para cá e fiquei ali com o Senhor, e o Espírito Santo falou meu coração, e é o que eu vou fazer nessa manhã. Ele disse suavemente, claramente ao meu coração: pregue com autoridade. Glória a Deus, aleluia. Pega a Bíblia, abre ela comigo em Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Glória ao nome do Senhor, aleluia, aleluia. Mateus capítulo 5, verso 13. Amém, amados? Você que está em casa nos acompanhando, Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos começar por aqui nessa manhã. Diz a palavra de Deus: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém, amados? Feche os teus olhos. Pai, é a tua palavra nessa manhã de domingo, e nós queremos glorificar o teu nome, porque só Jesus, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nessa manhã, Senhor, o Senhor tem uma palavra para a minha vida, o Senhor tem uma palavra para a tua igreja, o Senhor tem uma palavra para aquele que nos assiste por essa live em seus lares, ó Pai. E eu sei que a tua palavra, ela não volta vazia. Ela faz tudo aquilo que lhe apraz e prospera naquilo que ela é enviada. E nós também sabemos, Senhor, que o inimigo das nossas almas luta para roubar a semente da tua palavra que é semeada. Mas nessa manhã, Senhor, envia os teus anjos aqui, Senhor. Envia teus anjos aqui nesta manhã, Senhor. E repreenda, Senhor, todo o intento do ladrão de querer roubar a semente que vai ser lançada, Senhor, nos corações nessa manhã, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo nessa manhã possa agir nesta casa de oração, e aí neste lar que está nos assistindo, nos ouvindo nesta manhã, porque o Senhor tem uma palavra para os nossos corações, para as nossas vidas, para as nossas famílias nesta manhã. E grande é a fúria do nosso adversário, mas nós queremos repreendê-lo agora na autoridade do teu nome, porque o teu nome é um nome sobre todo
nome do que se nomeia no céu, na terra e embaixo da terra, e diante do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. E nesta manhã os inimigos comecem a se curvar, comecem a cair por terra, porque o teu nome já está sendo glorificado, o teu Espírito já está agindo, a atmosfera já mudou, e o teu Espírito está aqui no templo, está indo de encontro aos lares, porque a tua palavra é poder, a tua palavra é vida, a tua palavra é cura, a tua palavra é libertação, a tua palavra é tremenda, e a tua palavra renova, e a tua palavra tem poder, a tua palavra, Senhor, nunca passará. E nós, Senhor, vamos te aplaudir e glorificar o teu nome pela tua palavra nesta manhã. Glorifica o Senhor, aplauda Ele nesta manhã, porque só Jesus tem as palavras que você precisa nesta manhã. Só o Espírito de Deus, através das Escrituras, tem palavra de vida eterna para nós nessa manhã. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Podemos assentar. Deus trouxe esse texto ao meu coração, e o Espírito Santo foi me dando inspiração e revelação da palavra, para mim ministrar nessa manhã. E eu quero ministrar nessa manhã o seguinte tema: essência cristã. Essência cristã. E a definição de essência, amados, é o que faz algo ou alguém ser o que é e não outra coisa. A definição mais clara que eu pude elaborar para vocês nessa manhã sobre essência é essa: essência é o que faz algo ou alguém ser o que é e não outra coisa. E a essência dos discípulos do Senhor Jesus Cristo é ser sal da terra e luz do mundo. Isso de modo individual, pessoal ou de modo coletivo, como igreja e como corpo de Cristo. Porque o Senhor estava dizendo isso aqui aos seus discípulos, após Ele ter feito o sermão do monte e falado sobre as bem-aventuranças. Então nessa manhã eu vou ministrar sobre essência cristã. E a essência do cristão, dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, é nós sermos sal da terra e luz do mundo. E o sal tem dois elementos importantíssimos: a preservação e dar sabor. Nós, como cristão, temos que ter sabor. Nós temos que ter preservação da nossa fé. E nós temos que ser luz. Nós temos que ser um sinalizador da glória de Deus, da presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Efésios, capítulo 5, verso 8, ele diz assim, abre lá comigo se você puder. Aleluia. Quero deixar essa introdução bem abençoada nessa manhã, para a glória do Senhor. Efésios, capítulo 5. Aleluia. Verso 8 diz assim a palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Efésios capítulo 5, verso 8 diz assim, ó: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Vou ler novamente. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Porque noutro tempo eres trevas, mas, vírgula, agora, vírgula, sois luz no Senhor, vírgula, andai como filhos da luz. E hoje eu quero destacar, meus amados, 3 pontos importantes. Quando nós somos sal da terra e luz do mundo na sua essência, porque o que vai ditar o nosso comportamento
é a nossa essência. O nosso comportamento é resultado da nossa essência, daquilo que nós somos verdadeiramente. Amém? E o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui nessa manhã, aleluia, que quando nós somos sal da terra e luz do mundo, eu e você, nós como igreja, nós iremos pregar o evangelho sem palavra alguma. Sem palavra alguma. E eu acho tão tremendo isso aqui, porque quando o apóstolo Paulo, se você puder abrir lá comigo em Tessalonicenses capítulo 1, aleluia. Tessalonicenses, capítulo 1, olha o que Paulo vai falar para a igreja de Tessalônica. Eu já estou lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6 diz assim, ó. Paulo dizendo para aquela igreja, escrevendo uma carta para aquela igreja que foi fundada na sua segunda viagem missionária, debaixo de muita perseguição, debaixo de muita tribulação, mas uma igreja que agarrou a fé em Cristo e na palavra. Ele diz assim, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6 diz assim, ó, vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita, não era com pouca, em muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de maneira tal que dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, Paulo escreve essa carta para essa igreja, dizendo que ela agarrou a palavra no Senhor Jesus Cristo, e eles pegaram o exemplo do apóstolo Paulo, exemplo de vida, exemplo de fé, a sua essência, e eles estavam servindo de exemplo para todos, como ele diz no verso 8, porque vós, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis, ou seja, para todos os cristãos, na Macedônia e na Acaia. Eles se tornaram, os cristãos da Macedônia, se tornaram exemplo de fé, na palavra de Deus, em Jesus Cristo, porque eles agarraram a palavra de Deus com toda a fé, eles se converteram dos ídolos para o Deus vivo, e aquela notícia se espalhou por todas as igrejas do tempo do apóstolo Paulo, na Ásia e na Macedônia. Se espalhou a fé daqueles irmãos, ou seja, todo mundo estava sabendo qual estava sendo o procedimento, a fé que os tessalonicenses abraçaram, e eles abraçaram aquela fé debaixo de muita tribulação, quando lá em Atos 17, que Paulo, em 3 sábados na sinagoga dos judeus, discursou com eles, expôs as escrituras, muitos ali creram, muitos ali se converteram, muitos ali abandonaram os seus ídolos para o Senhor, e eles estavam servindo de exemplo, ou seja, o exemplo deles estava anunciando o evangelho para outros povos, para outras nações, para a Ásia, para a Macedônia, para o mundo da sua época. E o que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa manhã? Que o teu exemplo, o teu testemunho de vida é o que vai falar mais alto. E Paulo escreve: vós fostes feitos, aleluia, no verso 6, vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra. Quando ele escreve uma carta lá para a igreja de Coríntios, que estava toda problemática, lá no capítulo 11, lá em 1 Coríntios 11, verso 1, ele diz assim, ó: não está dando para vocês imitar o Senhor Jesus? Não está dando para vocês imitar o Senhor Jesus? Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos,
quando nós temos a essência, quando nós somos sal da terra e luz do mundo, o nosso testemunho de vida próprio, por ele só, vai pregar o Evangelho. E o Espírito Santo está querendo falar isso conosco nessa manhã. Como está sendo o seu testemunho de vida? Irmãos, há uma frase muito importante que diz assim: pregue o Evangelho, se possível, se for necessário, fale. Pregue o Evangelho, se possível, fale. Se for necessário, fale. E o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã. Que o nosso exemplo, o nosso testemunho de vida cristã, vai anunciar quem é Jesus Cristo. Paulo diz assim que nós somos a carta de Cristo. Nós somos uma carta. E lá o escritor de Hebreus diz assim que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunho. Se você ainda não entendeu o que Deus quer falar conosco nessa manhã, é que tem pessoas na sua família, do seu convívio diário, que estão dependendo do seu testemunho diário de vida. Não basta falar, não basta dizer, tem que ser, tem que viver, tem que praticar o Evangelho. É isso que vai fazer a diferença. Foi o que fez a diferença da igreja de Tessalônica, porque a fé deles no Senhor e na palavra do Senhor se espalhou por todo o seu mundo da sua época, por todas as igrejas que o apóstolo Paulo fundou, por todos os lugares, pela Ásia, pela Europa, se foi anunciado a fé daqueles irmãos em Cristo. E Paulo mandou Timóteo lá ver como estava a igreja. Ele falou: não, eles estão firmes mesmo, e eles estão aguardando a vinda do Senhor, eles estão lá firmados no Senhor. E nessa manhã o Espírito Santo está falando no nosso coração. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 2, se você puder abrir, olha que coisa tremenda. 1 Pedro, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus nessa manhã? Posso ouvir um aleluia nessa manhã? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra é vida, amados. A palavra é vida. 1 Pedro, capítulo 2, aleluia, diz assim, no verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, e se nós formos o que a Bíblia diz que nós somos, sal da terra, luz do mundo, nós seremos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e nós iremos anunciar com o nosso exemplo de vida, com o nosso testemunho de vida, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você não tem o que falar, viva o Evangelho. E é tão tremendo isso que Pedro vai falar lá no capítulo 3, semelhante vós mulheres, seja sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguém não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Olha que coisa tremenda aqui. Tem mulher nessa manhã que precisa ouvir isso. Você está falando demais, e você está vivendo de menos. Como também tem homem aqui nessa manhã que precisa ouvir isso. Você está falando demais, você precisa viver mais e falar menos. Sem palavra alguma. Isso não serve só para as mulheres, não, serve para nós todos. Para quem é casado, teu testemunho para tua esposa vai falar mais alto que as suas palavras. Teu testemunho para os teus filhos vai falar muito mais alto do que palavras. Há uma frase que diz assim, palavras convencem, mas exemplos arrastam. E exemplo, amado, não é uma forma de ensinar. Não é uma das formas
pedagógicas de ensino. Exemplo é a única maneira de ensinar alguém. Exemplo é a única maneira de nós deixarmos um legado para alguém. Ou seja, marido, esposa, esposa, marido, pais para filhos. Você quer que os teus filhos se convertam ao Senhor? Você quer pregar o evangelho para os teus filhos? Não precisa você querer sentar eles e enfiar a Bíblia de goela abaixo para eles, não. Basta você viver. Basta você ser sal, basta você ter sabor, basta você preservar sua fé em Cristo e na sua palavra. Aleluia. Basta isso, basta isso. E o evangelho vai ser pregado. E a sua casa vai ser conquistada. O nome do Senhor vai ser levantado na vida deles. E Deus está falando nessa manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você recebe essa palavra? Eu sei que é uma palavra para nos exortar. É uma palavra para nos despertar. Porque quem sabe aqui nessa manhã tem gente que está dormindo. Ou quem sabe alguém que está em casa está dormente. Mas a palavra do Senhor diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Sai desse sono, sai dessa morbidez e acorda. Viva o Evangelho, pratique o Evangelho, e você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer lá no teu trabalho. Aqui já não está sendo uma pregação, está sendo uma palavra profética. Viva o Evangelho, que você vai ver as pessoas virem pedir oração para você. Viva o Evangelho, que você vai ver as pessoas virem para você, perguntar para você assim: aonde mesmo é a tua igreja? Aonde mesmo você vai aos domingos? Como é que é mesmo essa história da Bíblia? O Espírito Santo está falando aqui nessa manhã. O Espírito Santo está falando aqui nessa manhã. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está falando com você que está em casa nessa manhã também. Aleluia. Porque a palavra de Deus, eu acho tremendo, a palavra de Deus é tremenda. Ela não volta vazia. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, aleluia, quem deu lugar para o Espírito nessa manhã. Quem está dando lugar, quem está dando ouvido à voz de Deus. Porque a voz é minha, mas a palavra é do próprio Deus. E Ele está falando nessa manhã. Aleluia. Que a minha essência, a tua essência como cristão é ser sal da terra e luz do mundo. Porque as almas estão aí fora, as almas estão à nossa volta, Jesus Cristo está voltando, aleluia, e é tempo de nós falarmos menos e vivermos mais. E vamos aplaudir o Senhor e glorificar o nome dEle para quebrar esse gelo. Glória ao teu nome. Segundo ponto aqui que eu quero destacar, amados. Primeiro é esse, que quando... aleluia, nós vivemos o Evangelho, quando nós somos realmente sal da terra e luz do mundo, nós pregamos o Evangelho sem palavra alguma. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui nessa manhã, é que quando nós somos sal da terra e luz do mundo na sua essência, nós vamos ser bênção na vida de muitas pessoas, mesmo nos tempos de lutas e provações na nossa vida. Não tem como esquecer do apóstolo Paulo aqui, preso lá em Roma, aleluia, e sendo bênção na vida da igreja. Está sendo bênção até hoje na nossa vida. Louvado seja o teu nome. E ele entendeu que a graça do Senhor bastava na vida dele. Ele entendeu isso. Ele entendeu que quando ele estava fraco, ele estava forte. Ele entendeu que quando ele estava passando por luta, o Espírito Santo era o consolador. E ele entendeu que ele podia ser bênção em todo o tempo, tendo abundância ou passando por necessidade. Tanto que quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está preso. E no capítulo 4, no verso 4, ele diz:
regozijai-vos no Senhor, ou seja, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E nessa carta ele vai falar 16 vezes para a igreja de Filipenses se alegrar no Senhor. Ele vai dizer, porque sabe por quê, meus amados? Porque eu estou aqui preso, mas eu estou alegre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, como diz Neemias, aleluia. E ele diz para essa igreja, porque ele entendeu que a graça de Cristo era suficiente na vida dele, para ele viver momentos de abundância e momentos de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser uma bênção, mesmo chorando, mesmo com um casamento infeliz, eu posso ser uma bênção, mesmo com a minha finança à bancarrota, eu posso me alegrar no Senhor. Mesmo doente, eu posso me alegrar no Senhor. Mesmo sofrendo, eu posso me alegrar no Senhor. Mesmo aflito, eu ainda posso ter uma palavra para alguém, eu posso orar por alguém, porque dentro de mim há rios de água viva que brota do meu interior, porque o Espírito de Deus habita em mim, eu sou templo do Espírito Santo, e mesmo na minha fraqueza, o meu Deus me faz ser forte, aleluia, glória ao nome do Senhor, aplauda Ele, glorifica Ele nessa manhã. Aleluia! O Salmo 40, vamos lá para o Salmo 40. Olha que coisa tremenda, nós podemos ser bênção, amados, mesmo em tempos difíceis, mesmo em dias maus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que o salmista diz. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Dentro disso que eu estou ministrando, muitos ouvirão, aleluia, e temerão, e confiarão no Senhor. Aleluia. Ele sabia que naqueles momentos ele podia recorrer ao Deus que tudo pode, ao Deus que ouve as orações. Se o inimigo da nossa alma tem tentado calar tua boca, calar os teus louvores, impedir com que você seja canal de bênção na vida de outras pessoas, só pelo fato do momento que você está vivendo, hoje ele tem que cair por terra. Hoje esse engano tem que cair por terra. Hoje você tem que tomar aquela palavra de Jó, aleluia, que diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda em carne o verei e louvarei o seu nome, aleluia. Você pode ser bênção sim, você é bênção sim, mesmo nos dias maus que você está enfrentando e vivendo, porque Deus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Aleluia, você pode ser bênção, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo com seus problemas, porque no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Nada pode calar a voz de um adorador, nada pode calar a voz de um adorador. Estão tentando calar a tua voz, o inimigo está tentando calar a tua voz. O inimigo está tentando calar a tua voz. O inimigo está tentando calar a tua oração, o teu louvor. Hoje ele está caindo por terra. Você que está aí em casa, o inimigo está tentando calar a sua voz. Hoje ele está caindo por terra. Em nome do Senhor Jesus. Nós temos que receber a palavra, irmãos. Nós temos que crer na palavra. Quando alguém está pregando aqui em cima, eu estou conectado, ligado. O Espírito Santo testificou, eu cato, é para mim essa palavra, e tem se cumprido. Nessa manhã,
Eu não subi com o propósito de ser apenas um pregador da palavra. Eu subi com o propósito de ser um profeta de Deus, de ser boca de Deus nessa manhã. E você tem que receber a palavra nessa manhã. Aleluia. Porque você é sal da terra. Você é luz do mundo. Não deixe o inimigo roubar essa essência de você. Você é nação santa, você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é povo adquirido para anunciar, para falar, para pregar, para dizer as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fala, anuncie, pregue, diga que Jesus salva. Anuncie que Jesus cura, anuncie que Jesus liberta, anuncie que Jesus vai voltar, porque Ele garante, Ele cuida de você, Ele cuida da tua vida, Ele cuida do seu sofrimento, Ele cuida das suas adversidades. Começa nessa manhã, se alegrar no Senhor, se regozijar no Senhor, glorificar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, como Paulo disse para essa igreja, mesmo ele lá preso, ele estava glorificando o Senhor. A igreja de Tessalônica, mesmo com muitas aflições, muitas perseguições, os judaizantes não conseguiu impedir ela de caminhar com Cristo, de servir ao Senhor. Eu não sei o que está tentando te impedir de caminhar, quem está tentando barrar a tua carreira cristã, mas nessa manhã é manhã de avançar, nessa manhã é manhã de derrubar gigantes, nessa manhã é manhã dos inimigos se calarem, nessa manhã é manhã de glória, nessa manhã é manhã de poder, nessa manhã é manhã de graça sobre as nossas vidas, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos sabor, nós temos o sabor da graça, nós temos o sabor do Espírito de Deus, nós vamos preservar a nossa fé até o fim, até Ele nos levar daqui, até Ele voltar. Nós vamos brilhar como uma cidade edificada sobre os montes. Ninguém vai tirar o nosso brilho da glória de Deus, do Espírito de Deus que foi dado a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto Ele aqui comigo nessa manhã, e eu creio que Ele está passeando por aí. Eu creio que Ele está visitando a sua alma, e Ele está falando para você: filha, filho, essa luta vai passar, esse problema você vai vencer, porque eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Abre a tua boca e comece a me adorar, abre a tua boca e comece a me louvar, comece a me engrandecer. Essa conta aí que você está preocupado, porque tem uma pessoa que está aqui dentro que está preocupado com uma conta, você vai pagar essa conta, o dinheiro vai vir na tua mão. Recebe essa palavra profética aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Acalma teu coração, pode falar, pode anunciar que Deus é o Deus da prosperidade, que Ele é o provedor. Não deixe o inimigo tentar te intimidar por causa dessa dívida, por causa dessa conta. Você vai pagar ela em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o teu pastor e nada te faltará. Ele te faz deitar em verdes pastos, Ele te guia mansamente às águas de descanso, Ele refrigera a tua alma, Ele te guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que você passar pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque Ele está contigo. A sua vara e o seu cajado te consola. Ele é aquele que te prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Ele é aquele que unge a sua cabeça com óleo nessa manhã, e o teu cálice nessa manhã vai transbordar, e a bondade e a misericórdia são tua companheira hoje e todos os dias da tua vida, e você vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Glória ao nome do Senhor. Aplauda Ele, glorifica Ele, que Ele está aqui sondando o teu coração e a tua vida. E Ele não veio aqui por vir, Ele veio aqui para ser Deus na tua vida. Ninguém é Deus como o nosso Deus. Terceiro ponto. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Deus. Como é bom sentir a Deus, sentir a tua presença. Glória ao nome do Senhor. Você sente Ele aí? Eu sinto Ele aqui nessa manhã. Aleluia.
Eu sinto Ele aqui nessa manhã, eu sinto Ele curando corações aqui nessa manhã. Eu sinto Ele curando corações aqui nessa manhã, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Recebe a cura no teu coração nessa manhã. Você não vai sair daqui dessa manhã da mesma maneira com que você entrou. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai sair daqui alegre, porque na presença de Deus há plenitude de alegria, abundâncias de alegria. Ele converte o nosso choro em alegria, em alegres cânticos ao nome dEle. Glória ao nome do Senhor. Vamos voltar aqui para o terceiro ponto. Quando nós decidimos, quando nós somos sal da terra e luz do mundo, na sua essência, quem sempre será glorificado é Deus. Vai lá comigo, em Mateus capítulo 5, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. É a palavra que está dizendo. Quando nós somos sal da terra e luz do mundo, quando a luz está brilhando em nós, diante dos homens, porque nós temos uma responsabilidade como igreja, como cristão, como corpo de Cristo, diante da sociedade aí fora. É o que a palavra está nos mostrando aqui nessa manhã. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O apóstolo Paulo certa feita dizendo assim, dizendo aos judeus: o nome do Senhor é blasfemado pelos gentios por causa de vós. E a palavra está nos ensinando aqui nessa manhã que a nossa luz tem que resplandecer, tem que brilhar diante dos homens. A tua luz, marido, tem que brilhar diante da sua esposa. Esposa, a tua luz tem que brilhar diante do seu marido. Pais, a tua luz tem que brilhar diante dos seus filhos. Filhos, a sua luz tem que brilhar diante dos pais. Irmãos em Cristo, a nossa luz tem que brilhar aqui diante de um e de outro e ali fora. Para quê? Qual é o propósito disso? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então, meus amados, quando nós somos sal da terra e luz do mundo, na sua essência, porque a essência, o nosso comportamento é o fruto da nossa essência. O que vai ditar o nosso comportamento é a nossa essência, é quem nós somos. E quando nós somos verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, quem será glorificado é o Senhor. Porque Romanos, Paulo diz, escrevendo aquela carta aos irmãos de Roma, querendo ter um relacionamento com aquela igreja, conhecer melhor aquela igreja, ele diz no capítulo 11, no verso 36, ele diz assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Então, é o Senhor que vai ser glorificado. E se Ele é glorificado, se Ele é honrado, irmãos, Ele vai nos honrar também. É uma via dupla, de mão dupla. Se nós glorificarmos o Senhor com o nosso testemunho, as nossas obras é o nosso exemplo, é o nosso testemunho de vida. Se nós glorificarmos o Senhor Jesus com o nosso testemunho de vida, aleluia, Ele vai ser honrado. Mas se Ele for honrado também, Ele irá nos honrar. Porque a palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 30, o Senhor diz assim, eu honro os que me honram. Se nós glorificarmos o Senhor com as nossas obras, o Senhor vai ser honrado e o Senhor irá nos honrar. E nesta manhã o Espírito Santo está passando aí e está perguntando para você: você vai glorificar Deus com as suas obras? Você vai glorificar Deus com o seu testemunho de vida? Porque se você me glorificar diante dos homens, eu vou ser honrado diante dos homens.
Mas tem um porém: aqueles que me honram, eu também os honrarei diante dos homens também. E nessa manhã Deus está procurando aqui pessoas que são sal da terra e luz do mundo, para que o nome dele seja glorificado através das suas obras, porque Deus quer honrar aqueles que o honram nesta manhã. Aí em casa é o mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você viu que tremendo? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Mas ele é tão tremendo que ele nos honra também. Que ele, além de ele ser glorificado, ele vai olhar para mim, vai olhar para você e vai falar: não, aquele meu filho, aquela minha filha está me glorificando, está honrando o meu nome, está naquela luta, mas está honrando o meu nome, está naquela peleja, está naquela prova, está naquele perrengue, mas está glorificando o meu nome diante dos homens. Os homens estão perguntando para ele, para ela: mas como que vai ser? Como que você vai superar isso? E você está glorificando a Deus, e você está exaltando o nome do Senhor, e você está vindo para a igreja adorar o Senhor, você está vindo para o culto cultuar o Senhor, você está lá na tua casa dobrando o teu joelho diante do Senhor, no seu secreto. Você está lendo a palavra e você está tomando posse e declarando a palavra na sua vida. E a tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar, porque o Senhor está sendo glorificado no meio de toda essa situação adversa. E Ele vai ser honrado quando Ele descer e te abençoar e te dar a vitória. Mas tem uma coisa: Ele vai te honrar também diante dos homens, diante daqueles que estão zombando de você, daqueles que estão te criticando, daqueles que estão dizendo: você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai superar. Mas isso é uma mentira do inimigo da nossa alma, porque o Senhor está dizendo nessa manhã: glorifica o meu nome com as tuas obras, com a tua vida, porque eu vou ser glorificado. Mas tem mais uma: eu vou honrar aqueles que estão me honrando. Será que tem pessoas aqui nessa manhã dispostas a honrar o nome do Senhor? Será que tem pessoas aqui nessa manhã dispostas a honrar a palavra do Senhor, custe ao que custar? O próprio exemplo do Senhor Jesus: honrou o Pai até o fim, glorificou o nome do Pai até o fim. O apóstolo Paulo glorificou o nome do Senhor até o fim. Combateu o bom combate, terminou a carreira, guardou a fé, e estava aguardando a coroa que estava proposta para ele e todos aqueles que amam e esperam a vinda do Senhor, o justo juiz, o qual nos coroará naquele grande dia. Nessa manhã, é amanhã. Se você tem fugido da sua essência, é amanhã de você voltar para ela. Se você tem a essência, continua nela. Aleluia, porque tem pessoas que estão precisando do seu testemunho. Tem pessoas que estão precisando tomar decisões. Olha o que Deus está falando aqui nessa manhã, através do seu testemunho. Você pensa que não, mas tem pessoas que estão te observando diariamente. Vamos ver como ele age, como ela age nessa situação, nesse problema. Vamos ver se realmente essa Bíblia funciona na vida dessa pessoa. Vamos ver realmente se ir à igreja tem resultado na vida dessa pessoa. Aleluia. Não basta ter palavras, tem que ter obras. E o nosso testemunho vai falar mais alto, aqui dentro e lá fora. Lá dentro da tua casa, lá no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, no meio dessa sociedade perversa e corrompida. Nessa manhã eu quero concluir essa mensagem para nós orarmos. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso comportamento, amados, é resultado da nossa essência. Não esqueça disso. O nosso comportamento é resultado da nossa essência. Então que nós sejamos, hoje e todos os dias, sal da terra e luz do mundo. Para que nós sejamos
nação santa, geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real, para nós anunciarmos para essa sociedade aí fora as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para nós respondermos a eles a esperança que há em nós. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Pai, vamos orar. Nessa manhã, o que tem poder aqui é a Tua palavra. O que está em ação é o Teu Espírito Santo. E nessa manhã a Tua palavra foi ministrada aos que estão aqui no templo e os que nos assistem pela live, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado nessa manhã. Que o Senhor abençoe a Tua igreja nessa manhã. Que o Senhor abençoe os Teus filhos nesta manhã. Pai, para que o Teu nome seja glorificado na vida dos Teus filhos. E através da vida dos Teus filhos, que vidas se rendam ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o momento que o Teu filho e a Tua filha está vivendo, mas que o Senhor venha nesta manhã trazer a vitória, trazer a bênção, trazer o milagre e a solução, Pai. E que eles jamais se calem diante das suas aflições, mas que eles possam confessar que o Senhor é o seu pastor e nada os faltará. Pai, para que o Teu nome seja glorificado na vida dos Teus servos, que o Senhor seja honrado na vida dos Teus servos, e que o Senhor honre a fé dos Teus servos, dos Teus filhos, Pai. Que o Senhor seja exaltado nesta manhã. Eu Te louvo e Te agradeço por esta rica e maravilhosa oportunidade. Que o Senhor continue abençoando a Tua igreja e aqueles que nos assistem em casa. Fiquem com a Tua bênção para o louvor e glória do Teu nome. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E eu devolvo a palavra a quem tem. Antes de ver esta promessa se cumprir na vida dele, se você tem promessa de Deus, você não vai descer à sepultura antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça, esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim e para você, a minha Bíblia e a sua Bíblia, fala assim que Ele vela pela palavra dEle, para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu tô pegando para pessoas aqui que você tá numa peleja. E Deus manda te dizer, e continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua. Se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele está vendo a tua peleja. Minha, na sua, nas nossas vidas. É preciso que nós, na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar no seio da família. Em nome do Senhor Jesus, querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus, e todos digam amém.